e gostaríamos de trazer para vocês algumas novidades. Esse ano, o Deus bendito me deu a oportunidade 2 vezes a Israel, no mês de março e em novembro. O nosso objetivo ao ir lá não foi visitar pontos turísticos. Nós fomos visitar pontos bíblicos, lugares bíblicos, que a maioria das excursões normalmente não levam. Nós, como já comentamos em outros vídeos, em Israel existe lugares para católicos e protestantes. Existe a tumba do jardim, onde os protestantes e nós acreditamos que seja o local da sepultura de Yeshua, em virtude das características do local. Ali é uma caverna, tem um trilho onde provavelmente correu a pedra, porém a Igreja Católica diz a tumba da igreja, o local em que a Igreja Católica construiu uma igreja, só que a sepultura é no chão. Mas esse vídeo não vai falar desse tema, nós vamos falar de um tema mais importante. Nós estivemos no cenáculo. No cenáculo aconteceu várias coisas que mudaram a história do povo de Deus. Uma das primeiras realizações que tivemos ali foi a ceia de Yeshua, no dia 14 de Abib, quando Yeshua pediu que seus discípulos encontrassem um homem que estava com um jarro de água nas costas e ele iria levá-los a um local para que eles passassem a ceia com ele. Como nós sabemos, naquela época, quem carregava a água eram as mulheres. Então não seria muito difícil localizar um homem com uma jarra nas costas. E assim aconteceu. Naquele mesmo local, depois da morte e ressurreição de Yeshua, Yeshua aparece ali para os discípulos. Os discípulos ficam morando naquele local que ficou conhecido como cenáculo. No dia de Pentecostes, Shavuot, eles receberam o dom do Espírito Santo. Porém, ao lermos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que havia uma grande multidão ali. E, obviamente, não caberia naquele local. Ali talvez coubesse 50, 80 pessoas, exageradamente. Mas a Bíblia nos fala que era uma grande quantidade de pessoas. E nós fomos pesquisar nas redondezas para ver se realmente havia um local como esse. Atrás do cenáculo existe um terreno muito grande. Segundo os historiadores, ali foi construída uma igreja grega. Essa igreja foi destruída, não existe mais. Tem um campo muito grande que conseguiria atrair e juntar muitas pessoas. Então nós acreditamos que o momento em que Pedro estava pregando foi nesse local que é ao lado do cenáculo. Obviamente, nesses 2000 anos foram feitas outras construções ao redor, porém, uma das construções nos chamou a atenção. É uma escavação na rocha. Existe um mikve ali. E nós estávamos pesquisando e nós descobrimos algo muito interessante sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse mikve, como você sabe, é uma pequena piscina. Existe uma escada que desce, a pessoa se banha e sobe por outra. Porém, segundo a história, os discípulos, eles cavaram para dentro da montanha, dentro da rocha, ao lado desse mikve, e ali, ao lado, eles construíram um salão, um oculto, que foi a primeira igreja, a primeira sinagoga, ou Kehilá, não importa o nome que você dê, tudo é a mesma coisa, em que os discípulos começaram a se reunir. Os apóstolos partiram para outras regiões, e ali ficou alguns personagens que é muito pouco falado entre nós, e nós gostaríamos hoje de compartilhar com vocês. Ali nós temos a primeira igreja oculta. Por que oculta? Por volta do ano 64, mais ou menos, Nero aumentou a perseguição sobre os messiânicos, dizendo que eles haviam atacado Roma e tacado fogo na cidade. Nós sabemos que é uma mentira, todo mundo conhece essa história. Porém, a perseguição foi muito grande. E agora,
os seguidores de Yeshua já não poderiam mais se reunir em lugares públicos. E foi justamente nesse local onde está esse mikve, que você, na sequência desse vídeo, você vai ver, foi criado a primeira congregação oculta. E nós vemos também que nesse local eles recebem uma revelação que havia sido dita por Yeshua, que quando vissem a cidade sitiada, quem estivesse no campo não deveria retornar. Quem estivesse na cidade deveria orar para que não caísse no sábado ou no inverno. E também diria que haveria 2 momentos em que os romanos viriam, sitiaria a cidade e depois iriam embora. E realmente aconteceu isso. Vespasiano veio, sitiou a cidade, mas recebeu um convite para que estivesse em Roma. O imperador havia morrido e ele era um dos candidatos a ser imperador. Ele vai embora e o seu filho Tito vai vir para sitiar a cidade. Nesse momento, nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, os messiânicos partem da cidade. E não fica nenhum messiânico. Quem fica ali é apenas os judeus. E no ano 70, todos nós sabemos, né, o que aconteceu. Nós vemos também que houve um outro personagem chamado Simão, filho de Cleófas. Por volta do ano 73, ele restabelece a igreja de novo. E essa igreja oculta, ela vai até o ano 134, quando o imperador Adriano vai expulsar novamente, não só agora messianos, mas todos os judeus, e ele vai partir. O bispo Epifânio de Salamina, dizia o seguinte, que no Monte Sião, onde está o cenáculo, ali é o Monte Sião, havia uma pequena igreja de Deus verdadeira. Olha que interessante. Esse bispo, Epifânio de Salamina, ele vai escrever, séculos depois, sobre esta igreja oculta, que ficou oculta para todos. Mas quem é esse Cleófas? Então nós vamos ver o que a Bíblia fala, né? Em João, capítulo 19, versículo 25, diz assim, e junto com a cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, que na verdade é Cleófas, e Maria Madalena. Então nós vemos que Cleófas, estava ali, e o seu filho vai retornar anos depois, quando eles partiram dali, mas nós vemos que eles eram os líderes desta igreja oculta. Ele, Cleófas, né, era marido de Maria, pai de Tiago Menor, o apóstolo. E nós encontramos citações nos apócrifos, no Evangelho de Tiago, Evangelho de Hebreus, onde há relatos que nos ajudam a compreender o início da congregação de Yeshua, e os evangelhos oficiais acabaram não dando tanta ênfase. No livro Panarion e nos escritos de Atanásio e outros pais da igreja se encontram os relatos da obra de Epifânio de Salamina. Ele foi considerado herege pelos pais da igreja romana, e sua obra ele cita a existência de uma igreja oculta que estava no Mikve, atrás do cenáculo, no mesmo local onde hoje é um terreno vazio, onde as crianças jogam futebol. Havia uma igreja católica grega que foi destruída. Os arqueólogos acharam resquícios, porém, esse local, onde tem esse mikve e a igreja oculta, está sob a responsabilidade da Igreja Católica Grega. E eles abrem esse local para visitação uma vez ao ano, na Páscoa, apenas meia hora. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, porém, nós tivemos, né, a curiosidade de conhecer melhor. Fizemos algumas imagens que não são tão boas imagens assim, em virtude de ser um local fechado, mas eu acredito que dá para você ter uma ideia aonde foi a primeira igreja, a primeira sinagoga messiânica, oculta. O povo de Deus sempre foi muito pequeno, não foi de grandes congregações, grandes igrejas, né? E muitas vezes eles tiveram que se reunir ocultamente.
E isso vai voltar a acontecer, nós sabemos disso. Por isso é interessante nós conhecermos a história. Conhecendo a história, nós podemos aprender com ela. Que o Deus bendito visite vocês. Assistam o filme, é pequeno, mas você vai realmente se entusiasmar comigo, porque ali naquele local, os primeiros discípulos, que logo após a festa de Shavuot, que os discípulos receberam Ruach, o Santo Espírito, se reuniram. Shalom, até a próxima. Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Eu vim aqui nesse local, procurei muito, mas não estava achando. Aqui em Jerusalém não é fácil você achar os locais que sejam cristãos. Porém, por acaso, né, nós entramos por aqui, a Raquel pediu para nós subirmos, viemos subindo e encontramos o que eu estava procurando. Nesse local que eu vou mostrar para vocês, aqui foi a primeira sinagoga messiânica em que os apóstolos se reuniam. Eles não podiam mais ficar lá no cenáculo, e aí eles vieram para cá. Eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui nesse local. Vocês vão ver e vão se lembrar de um fato importantíssimo que aconteceu em Atos. Começou lá no cenáculo, mas a quantidade de pessoas eram muitas e eles vieram para cá. Tá vendo aqui? Aqui é bem amplo, bem grande. Aqui que eles se reuniram, milhares de pessoas, lá no cenáculo não caberia tantas pessoas, e eles passaram aqui, então Pedro começou a falar, e aqui tinha judeus de todas as regiões, de todos os idiomas. E aqui Pedro falava em hebraico, e eles entendiam no seu próprio idioma, como está relatado. Esse local, que hoje está com essa construção simples, aqui foi a primeira sinagoga messiânica. Anteriormente, era um mikve, um banho ritual. Dá uma olhadinha aqui no cadeado. Aqui é aberto uma vez por ano, meia hora, na Páscoa, quando os padres ortodoxos vêm aqui. Não é permitido ninguém entrar. Aqui, vou tentar mostrar para você ver melhor. A escada. As pessoas desciam por aqui, depois subiam por aqui. Ali elas passavam no mikve lá embaixo, eu vou mostrar de um outro ângulo que dá para ver melhor. E já tinham se realizado o seu banho ritual. Isso era feito todos os dias da sexta-feira, quando iriam entrar o Shabat. Os apóstolos aproveitaram esse local, que era um local meio descampado, meio escondido, e construíram aqui a primeira sinagoga messiânica. As pessoas pensavam que eles iam passar no mikve, porém não era. Se vocês observarem aqui embaixo, tá vendo aqui? Aqui é o mikve. Eles abriram, tá vendo aquele buraco lá? Eles abriram aquele buraco e construíram, tem uns 15 metros para lá, uma caverna que era um salão, e aqui eles se reuniam no Shabat. E aqui eles cultuavam a Deus em nome de Yeshua. Aqui nasceu a primeira sinagoga, esquecida. A maioria das pessoas que vêm a Jerusalém, vêm a Israel, vão em alguns lugares pitorescos, mas não vão em lugares que nós achamos mais interessantes. Na minha opinião, esse é o melhor lugar para se conhecer. Saber onde os apóstolos se reuniram. Mas como eles estavam sendo perseguidos, o que aconteceu? Eles vinham aqui, como se fosse passar no mikve. Deixa eu tentar achar uma posição aqui melhor para filmar. E ali, aqui embaixo, onde eu vou passar agora, eles se escondiam, se reuniam.
esse aqui um outro ângulo, para ver se dá para melhorar a imagem. Ali você vê. Então nós conhecemos hoje o que foi a primeira congregação de Yeshua. Dá uma olhadinha. Tem uma mesa ali. É esplêndido. Fiquei muito feliz de poder conhecer esse local e poder apresentar para vocês. E vocês também saberem aonde foi realizado Atos 2. Eles estavam lá no cenáculo, eles moravam lá. E aí, aqui, se reuniu milhares e milhares de pessoas. Quando vem a Jerusalém, não deixe